Bom dia, professora Valéria, mais uma vez aqui com uma nova videoaula para vocês. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é bastante importante na hora de você fazer uma produção textual, na hora de você entender um texto, na hora de você ler um texto. Então, esse conteúdo, ele serve para leitura, interpretação e análise e produção textual. Então, vamos prestar bastante atenção, porque são coisas que muitas vezes passam batido e que o aluno tem que saber, tá? Espero que você goste da aula. Essas aulas estão direcionadas para os sextos anos A, B, C e D, tá bom? Vamos começar. Eu coloquei aqui, ó, interpretação de texto, tá? E leitura, porque é um conteúdo que serve para os dois, tá bom? Observe as falas abaixo. O juiz perguntou: algo a declarar? 2. O juiz perguntou se havia algo a declarar. Você consegue explicar para mim qual a diferença entre os dois exemplos? Professor, um está em vermelho e outro está em preto. Não. Esse é um detalhe, mas não é esse o foco da minha pergunta. Qual a diferença do tipo de texto do primeiro exemplo e qual a diferença do tipo de texto do segundo exemplo? No primeiro exemplo, podemos observar que há alguns sinais de pontuação que não existem no segundo exemplo. E eu estou falando desses dois pontos aqui. Eu vou sublinhar. E de um travessão, né? Que eu vou mudar de cor. Colocar em preto. Aí. Então, nós temos, ó, esse sinalzinho de 2 pontos, né? Vou colocar aqui. E embaixo nós temos um travessão, certo? Muito bem. Professor, tá, e o que tem a ver isso? Esses dois sinais de pontuação, você vai ver um pouquinho mais à frente, eu vou falar deles novamente, tá? Mas a minha pergunta era, qual a diferença entre os dois textos? No primeiro texto, existe a fala do personagem, né? Quem que é o personagem aí? O juiz, né? Então, o juiz perguntou, algo a declarar? Essa frase, algo a declarar, é a frase do próprio personagem, do próprio juiz, tá? Então, aqui existe a reprodução da fala do personagem, ok? No segundo exemplo, o juiz perguntou se havia algo a declarar. Não existe a fala do personagem, existe apenas a fala do narrador. Quem é o narrador? É aquele que está contando a história, é aquele que está narrando os fatos. Lembra que o narrador, ele pode ser observador ou ele pode ser personagem, né? Esse caso aí, a gente não sabe se ele é observador ou se ele é personagem. Qual que é a diferença? O narrador, personagem, ele participa do texto, é um personagem também. O narrador observador, ele é apenas a voz que vai contar a história para o leitor, tá? Então, no segundo caso, nós podemos ver que há somente a voz do narrador, dizendo que o juiz perguntou se havia algo a declarar, tá? Muito bem. É possível perceber que há diferenças na organização dos discursos acima, não é mesmo? Sim, acabei de dizer, né? No primeiro exemplo, há a reprodução da fala do personagem, no segundo exemplo, há apenas a fala do narrador, explicando o que o juiz havia perguntado. Vamos agora ao nosso conteúdo. Discurso direto e discurso indireto. O discurso direto é o que aconteceu no primeiro exemplo, ou seja, é quando existe a fala do personagem, a reprodução da fala do personagem, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, discurso direto é o mais comum entre os tipos de discurso, é uma forma de dar vida própria aos personagens. Para fazer discurso direto são utilizados 2 pontos, aspas ou travessão. Lembra que eu falei? Presta atenção no sinal de pontuação? É isso aqui, ó.
Para fazer discurso direto, você precisa de aspas, 2 pontos ou travessão. Vamos ver exemplos? Olha lá. Estudei muito porque quero melhorar a minha nota de português e assim na próxima semana poderei ir de férias com este tempo maravilhoso. Percebam que, ó, no comecinho da frase do personagem, ó, eu coloquei até em vermelhinho, né? Olha lá. O sinal de aspas, tá vendo? Ó, o sinal de aspas abre e fecha o nosso exemplo, tá? Esse sinalzinho de aspas, ele indica que é a fala do personagem, é o personagem que está falando esse texto, tá? Depois, segundo exemplo, Paulo falou, estou com fome. Olha aqui, ó. Olha aqui os 2 pontos em vermelho, tá vendo? É o sinal que eu preciso para saber que logo em seguida vem a fala do personagem. E o terceiro exemplo, que tem o sinal de 2 pontos, mas tem também o travessão, tá? Esse travessão aqui também é indicativo de discurso direto. Então, meus amores, quando você estiver escrevendo um texto, né, produzindo um texto para sua redação, e você quiser colocar alguns personagens no seu texto, lembre-se sempre de que existem 3 sinais de pontuação que vão auxiliar aí o seu leitor a identificar a fala do seu personagem, tá? Então, são eles: o sinal de aspas, né? Que são esses 2 pauzinhos aí, ó, bem no começo e bem no final do período. O sinal de 2 pontos e o sinal de travessão, tá bom? Então, com esses 3 sinaizinhos aí, você consegue falar para o seu leitor: olha, eu estou fazendo uso de discurso direto e esse é o momento da fala do meu personagem. Muito bem. No discurso direto, os verbos que nós usamos para indicar esse discurso direto são chamados de verbos declarativos, tá? E aí, muitos deles que são usados, os principais são esses aí, ó: disse, respondeu, afirmou, ponderou, sugeriu, perguntou, indagou. Então, logo depois desses verbos, vem a fala do personagem, tá? Então, no discurso direto, nós usamos o que nós chamamos de verbos declarativos. E aí, um exemplozinho aí da Mafalda, né? A Mafalda é essa menininha aí de cabelinho preto. É uma personagem argentina e há muitas tirinhas da Mafalda em provas e exercícios, atividades de língua portuguesa, tá? Vamos ver aí, ó. O amiguinho dela, o Manolito, diz o seguinte: ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. Essa fala é do personagem Manolito ou é a fala de um narrador? Ah, professora, tem um travessão bem no início da fala. Olha aqui o travessão aqui, ó, tá vendo? Ó. Isso significa que é a fala do próprio personagem. Então vamos lá? As personagens falam diretamente umas com as outras em diálogo. Cada fala constitui um parágrafo introduzido por um travessão, discurso direto. Ok. Agora vamos entender o que é o discurso indireto. É aquele no qual a fala do interlocutor é incorporada à fala do narrador, ou seja, o narrador, ele narra o que o personagem falou, tá? É também comum o uso de verbos declarativos que iniciam o discurso. O discurso indireto acontece quando o próprio narrador diz o que outra pessoa ou outro personagem disse. O narrador utiliza suas palavras para transmitir a fala das personagens. Esse tipo de discurso sempre é feito na terceira pessoa, né? Ele disse que precisava de um emprego, tá? Então, sempre ele. O menino disse que estava doente. Então, sempre em terceira pessoa. Lembrando que a terceira pessoa do singular é ele ou ela, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá? Muito bem. Exemplos: o chefe perguntou a André o motivo de ter se atrasado para a reunião. André respondeu que o ônibus em que vinha quebrara. Imagine que eu colocasse esse discurso indireto. Como que ficaria? O chefe perguntou, 2 pontos.
Travessão. André, qual o motivo de você ter se atrasado para a reunião? Ponto. André respondia. Dois pontos. Travessão. Atrasei-me porque o ônibus em que eu vim quebrou. Entenderam? Então, quando se trata do discurso direto, a gente coloca a fala do próprio personagem. Quando se trata de discurso indireto, o narrador diz o que o personagem falou. Muito bem. Verbos que introduzem o discurso indireto, né? Também podem ser verbos declarativos, mas a gente também colocou um pouquinho a mais de verbo aí para vocês identificarem quando se trata de discurso indireto. Ó, dizer, o menino disse que estava doente. Tá vendo? Discurso indireto. O menino afirmou que estava com gripe. Discurso indireto. A professora comunicou que a prova seria logo. Então, discurso indireto, o personagem, o narrador, sempre citando aí a fala do personagem, sempre contando para o leitor o que é que o personagem havia falado, ok? Muito bem. Aí a gente tem uma outra história, um outro quadrinho aí, com a mesma personagem, a Mafalda, mas dessa vez em um exemplo de discurso indireto. Então vamos dar uma olhadinha no conceito do discurso indireto que apresenta aí pelo quadro? As personagens não falam diretamente, mas através de um narrador. Lembre-se, narrador é aquele que narra a história, ele conta a história. No exemplo, a Mafaldinha narra a conversa que teve com seu amigo. Lembra que no primeiro quadrinho, ali, ó, o Manolito falava: ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. Aqui é discurso direto, porque é a fala do próprio personagem. Aí mais à frente, a Mafalda diz: na segunda-feira, o Manelinho, acho que era Manolito, né, que eu tinha falado. O Manelinho contou-me que não fizeram os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava ficar de castigo. Olha aí. Então, ela não reproduziu a fala dele, ela conta para o leitor o que o amigo tinha dito, tá? E isso é discurso indireto, certo? Olha o verbo aí, ó, contou-me, o Manelinho contou-me, verbo declarativo, né? Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no verbo declarativo lá do Manelinho? Olha lá. Ontem não fiz os trabalhos de casa. Aqui a gente não vê o verbo declarativo porque não tem nenhum narrador antes da fala dele, mas se tivesse ficaria assim. O menino Manelinho disse, né? Dois pontos. E aí ele diria: ontem não fiz os trabalhos de casa, ok? Muito bem. Pessoal, antes de nós terminarmos, vou chamar a atenção mais uma vez para os sinais de pontuação do discurso direto, tá? Então, quando você for fazer o seu texto, né, a sua historinha lá, não esqueça, ó, são utilizados no discurso direto os seguintes sinais de pontuação: o sinal de aspas, o sinal de dois pontos antes da fala do personagem e o sinal de travessão para indicar a própria fala do personagem, tá? Então, são três sinais de pontuação que você já pode marcar aí no seu caderno como sinais que indicam o uso do discurso direto no texto, tá bom? É só no discurso direto. No discurso indireto não tem esses sinais de pontuação, ok? Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Não esqueçam. Outra coisa interessante: quando você escreve um texto, você pode utilizar os dois tipos de discurso, tá? Você pode utilizar tanto o discurso direto, você pode colocar falas dos seus personagens, como também o discurso indireto. Você, como narrador, também pode falar o que foi que o personagem falou, perguntou, comentou, pediu, tá? Então, é normal
que num texto tenha os dois tipos de discurso, tanto direto quanto indireto, ok? Porque aí você consegue fazer um texto mais rico, mais completo, mais gostoso de ser lido, tá? Se você fizer um texto todo indireto, fica uma coisa muito dinâmica, alguns leitores têm um pouco de dificuldade. Então, se você souber utilizar os dois tipos, o teu texto fica mais completo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.